Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do povo. Pense nisso. Deus, com sua mão poderosa, abriu o mar, derrubou o faraó, libertou os escravos e conduziu uma multidão rumo à terra prometida. Mas, mesmo depois de tudo isso, por que tantos ainda ansiavam pelas cebolas do Egito? Por que seus corações continuavam escravizados, mesmo sendo livres fisicamente? O que essa verdade tão profunda nos revela sobre nós, hoje? Fique comigo até o fim, porque a última revelação deste vídeo é mais poderosa e pode transformar a sua caminhada com Deus de uma vez por todas. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção estarmos juntos mais uma vez aqui no canal Reflexões Bíblicas. Eu sou Nunes. E hoje Deus me deu uma palavra impotente, profunda, que vai nos confrontar e nos despertar espiritualmente. Que sobre a sua casa, sua família e sua vida sejam derramadas chuvas de bênçãos, milagres e vitórias. Em nome de Jesus, que portas se abram, que enfermidades caiam por terra, e que a luz do Espírito Santo brilhe poderosamente sobre você. E antes de continuarmos, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal Reflexões Bíblicas, deixar o seu like, comentar aqui embaixo e compartilhar este vídeo com seus irmãos em Cristo. Revelações surpreendentes serão feitas, e eu creio que o Espírito de Deus vai abrir os seus olhos para verdades profundas da palavra. Vamos orar juntos agora? Levante as mãos. Feche os olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora para que a Tua presença inunde este lar, este coração que ora comigo. Derrama do Teu Espírito, traz cura, libertação, salvação e transformação. Que toda distração caia por terra, e que a mente e o entendimento do Teu povo sejam abertos para compreender as Escrituras. Usa este momento para nos moldar e nos preparar para o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje é uma revelação que o próprio Espírito Santo nos mostra ao longo de toda a jornada de Israel. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do povo. Que frase poderosa! O Egito representa a escravidão, o pecado, o mundo, a velha vida. Deus tirou fisicamente o povo de Israel daquela terra de opressão, mas espiritualmente, muitos ainda carregavam as marcas da escravidão. Em Êxodo capítulo 16, versículo 3, o povo reclama a Moisés: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão à vontade. Veja, irmãos, Deus havia aberto o mar, eles estavam no deserto, sendo conduzidos por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Mas a saudade deles era das panelas do Egito. Isso não é um retrato da nossa humanidade? Quantas vezes, mesmo depois de termos sido libertos por Jesus, continuamos com pensamentos, desejos e comportamentos da velha vida? A carne ainda deseja as panelas do Egito, o coração humano, se não for transformado, clama pelas coisas do mundo, mesmo estando no caminho da promessa. É por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A libertação verdadeira não é apenas física, é interior. Não basta sair do Egito. O Egito precisa sair de dentro de nós. O grande desafio do deserto não era apenas coming out must subigard, era uma jornada de fé, sim, mas também de purificação. Deus precisava ensinar ao povo quem ele era, como ele é, e principalmente, precisava mudar a mentalidade deles. Eles haviam vivido por gerações sob domínio, medo, opressão. Era necessário um novo coração, uma nova visão, uma nova identidade. E isso fala diretamente conosco. Quantos hoje estão dentro das igrejas, mas ainda presos a hábitos antigos, rancores, vícios, incredulidade? Quantos ainda sentem falta das cebolas do Egito? Irmão, o Senhor está te chamando para uma libertação completa, que não se limita ao exterior, mas que alcança a alma e o espírito. No livro de Números capítulo 11, versículos 4 a 6, novamente o povo murmura dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos no Egito, dos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos. Perceba, eles estão no meio do mover de Deus, cercados de milagres diários. Mas o paladar deles ainda está preso ao Egito. Que alerta forte para nós. Podemos estar cercados de bênçãos, mas se o nosso interior ainda estiver conectado com o passado, vamos desprezar o maná e desejar o que antes nos escravizava. Você já se perguntou se existe algo do Egito ainda em você? Algum comportamento, alguma saudade do pecado, alguma área que você ainda não entregou completamente ao Senhor? Comente aqui embaixo. Senhor, tira o Egito de mim. Isso é um clamor de quem deseja ser verdadeiramente livre. Queridos, este tema é tão profundo que precisamos examiná-lo à luz de toda a Escritura. Moisés tirou o povo do Egito,
mas apenas Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. Por quê? Porque em seus corações, eles creram e permaneceram fiéis, mesmo quando todos os outros estavam murmurando. O Egito não dominava mais a mente deles. Eles tinham visão celestial. Eles sabiam que Deus era fiel para cumprir o que prometera. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 17. E continue comigo, porque na próxima parte vamos entender como Deus opera esse processo de transformação interior, como Ele nos liberta da mentalidade do Egito e o que isso exige de nós. Prepare-se, porque revelações ainda mais fortes estão por vir. Agora que entendemos que sair do Egito é apenas o começo, precisamos mergulhar ainda mais fundo nesta jornada espiritual. Porque a verdadeira libertação não é apenas cruzar os limites geográficos de uma terra de opressão, mas romper as correntes invisíveis que ainda prendem o coração e a mente. Deus deseja não apenas nos tirar de um lugar, mas transformar quem somos. E é exatamente isso que muitos ainda não compreenderam. No livro de Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, a palavra diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar provar, para saber o que estava no teu coração. Veja que impressionante. O deserto não era apenas um trajeto, era uma escola, uma prova, um espelho para revelar o que ainda estava dentro do povo. O Egito precisava sair do coração deles antes que a promessa se realizasse. Queridos irmãos, isso nos confronta profundamente, porque há momentos em que passamos por provações e pensamos: Senhor, por que tanta luta? Por que tanta demora? Mas talvez o Senhor esteja justamente tratando áreas do nosso coração onde ainda há vestígios do Egito. Orgulho, incredulidade, murmuração, carnalidade. O deserto revela o que a aparência esconde. Você já se perguntou: por que Deus não levou o povo por um caminho mais curto? Em Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18, está escrito que Deus não os levou pelo caminho mais próximo, para que o povo não se arrependesse vendo a guerra e voltasse ao Egito, mas sim os fez rodear pelo caminho do deserto. Deus sabia que o corpo podia caminhar, mas a mente ainda não estava pronta. O físico já estava fora do Egito, mas o espírito ainda não. Irmãos, Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Ele sabe o momento certo de liberar a promessa, e Ele nunca vai dar algo a alguém que ainda está preso à mentalidade do passado. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Aqui está a chave! O novo de Deus exige uma renovação da mente. Não adianta querer viver a promessa com a mentalidade da escravidão. O Egito espiritual é sutil, e muitas vezes está escondido em atitudes que achamos normais, mas que revelam raízes profundas do velho homem. Você já se viu reagindo com incredulidade quando Deus faz uma promessa? Ou reclamando da caminhada, mesmo sabendo que foi Deus quem te tirou de onde estava? Essas são manifestações do Egito que ainda precisa ser arrancado. E Deus, em sua misericórdia, permite desertos, não para nos destruir, mas para nos transformar. E veja como a murmuração foi um dos maiores sintomas do Egito no coração do povo. Eles murmuraram diante do Mar Vermelho, murmuraram por água, por comida, por direção, por medo. Em cada desafio, ao invés de confiar, preferiam reclamar. Números capítulo 14, versículo 4 diz: e disseram uns aos outros: escolhemos um chefe, e voltemos ao Egito. Isso é forte, irmãos. O povo estava pronto para abandonar a promessa e retornar à escravidão, só porque a caminhada estava difícil. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quando a bênção demora, quando a luta aperta, quando a resposta não vem no tempo que esperamos, nossa fé vacila, e a carne grita por conforto, por segurança, por aquilo que já conhecíamos menos, mesmo que isso signifique voltar à escravidão do pecado. Mas Deus está nos chamando hoje para uma maturidade espiritual, para uma fé firme que não olha para trás. Lembre-se de Lucas capítulo 9, versículo 62. Quando Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás é sinal de que o Egito ainda habita em nós. Mas quem quer avançar para a promessa, precisa manter os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E se você está se perguntando: como eu posso me libertar do Egito interior? A resposta começa com arrependimento sincero, com renúncia, com vigilância constante. Salmo 139, versículo 23, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos.
Esse deve ser o nosso clamor diário, que o Espírito Santo nos revele áreas escondidas, raízes antigas, mentalidades erradas que ainda nos prendem. E é necessário também alimentar o Espírito com a palavra. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A palavra é como fogo que purifica, como martelo que despedaça a pedra, como espada que penetra e divide. Ela revela e quebra as correntes internas. Irmãos, não é fácil, mas é possível. Deus não nos chamou apenas para sair do Egito, mas para viver em liberdade total, plena, transformadora. A promessa é real, mas só entra quem está pronto. Só conquista quem foi lapidado no deserto. Por isso eu te pergunto, o que Deus está querendo arrancar do seu coração neste tempo? O que ainda te prende? Mesmo depois de tantos milagres? Escreva aqui nos comentários. Eu não volto para o Egito. Continue firme comigo, porque na próxima parte nós vamos revelar os sinais que mostram se alguém ainda carrega o Egito dentro de si, e como se livrar deles de uma vez por todas. E no final, trarei uma revelação profunda que pode mudar a sua forma de caminhar com Deus. Agora que já compreendemos a profundidade da libertação que Deus deseja operar em nós, é hora de identificar os sinais claros de que o Egito ainda pode estar presente em nossos corações. Porque, amados irmãos, não adianta apenas frequentar a igreja, conhecer versículos e cantar louvores se ainda alimentamos uma mentalidade escravizada, moldada pelo mundo. O Senhor quer libertar não apenas os nossos passos, mas também os nossos pensamentos, nossas emoções e nossas motivações. Um dos primeiros sinais de que o Egito ainda habita no interior de uma pessoa é a murmuração constante. Quando alguém vive reclamando de tudo da vida, da igreja, das pessoas, dos processos de Deus, é um indício claro de que a alma ainda não foi curada. Veja o exemplo do povo de Israel. Mesmo com o maná descendo do céu, com a água brotando da rocha, com a presença de Deus visível em forma de nuvem e fogo, eles murmuravam. Em Números capítulo 11, versículo 1 está escrito: "E aconteceu que, queixando-se o povo, o Senhor os ouviu, e acendeu-se a sua ira." Repare, irmão, Deus ouve a nossa murmuração, e ela entristece o seu coração. Quem vive murmurando demonstra ingratidão e incredulidade. E murmuração é linguagem de escravo. O livre louva, mesmo no deserto. O livre adora, mesmo sem entender. O livre confia, mesmo em silêncio. Se você reconhece que tem murmurado, arrependa-se hoje e diga: "Senhor, tira essa raiz de murmuração do meu coração." Outro sinal claro de que o Egito ainda está presente é a dificuldade em obedecer e confiar. Em Êxodo capítulo 32, vemos uma cena impactante. Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e o povo impaciente constrói um bezerro de ouro para adorar. Irmãos, isso é sério. Em apenas alguns dias, eles se esqueceram de tudo que o Senhor havia feito. Essa atitude revela um coração ainda contaminado pelo paganismo do Egito, uma fé superficial que se baseia em emoções e não em convicção. Quantos hoje estão vivendo dessa forma? Quando o culto é forte, eles sentem a presença de Deus, mas se há silêncio, dúvida ou espera, correm atrás de soluções humanas, caem na idolatria emocional e se desviam. Isso é fruto de uma mente que ainda não foi renovada. Como diz Tiago capítulo 1, versículo 8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A instabilidade espiritual é um alerta de que o Egito ainda precisa ser arrancado. Há também um terceiro sinal: o apego ao passado. Muitos dizem: "No mundo eu era feliz. Naquela época eu tinha mais dinheiro, eu era mais reconhecido, minha vida era mais fácil." Essas declarações são perigosas. Em Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesus nos alerta: "Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal." Por quê? Porque seus pés estavam fora de Sodoma, mas o coração ainda estava lá. Assim é com muitos. Saíram da velha vida, mas ainda têm saudades dela. Isso revela que o Egito não foi arrancado da alma. Deus quer fazer algo novo, irmãos. Mas não há como viver o novo carregando os resíduos do velho. Como está escrito em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. "Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova." Você precisa decidir hoje. Ou vive no passado, ou abraça o futuro glorioso que Deus preparou para você. Um quarto sinal é a resistência à mudança. Deus queria formar um novo povo, com uma nova cultura, com novos princípios. Mas muitos não aceitavam a transformação. Preferiam a escravidão à responsabilidade. Preferiam a opressão ao compromisso. Muitos hoje rejeitam a santidade, a renúncia, o discipulado porque ainda estão presos à mentalidade do Egito, que valoriza o conforto, o prazer imediato e a aparência. Mas o reino de Deus exige entrega total, como nos ensina Mateus capítulo 16. Versículo 24. "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
Tome a sua cruz e siga. Irmãos, Deus está nos chamando para um novo tempo. Mas esse tempo só começa quando há arrependimento genuíno. Quando paramos de esconder os sintomas do Egito e permitimos que o Espírito Santo faça uma limpeza profunda, e isso não é obra da nossa força, é graça de Deus. Como está em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Você deseja esse novo coração? Você quer viver uma fé sem resíduos do passado, sem laços com o pecado, sem cadeias invisíveis? Então clame a Deus agora. Aí mesmo onde você está. Peça, Senhor, muda meu coração, tira todo o traço do Egito de dentro de mim, e compartilhe aqui nos comentários. Eu renuncio ao Egito e quero viver o novo de Deus. Na próxima e última parte deste vídeo, eu vou revelar a chave mais poderosa para sermos completamente libertos do Egito interior. É o segredo que fez com que Josué e Caleb se destacassem em meio a uma geração inteira e herdassem a promessa. Essa revelação final pode mudar radicalmente a sua forma de caminhar com Deus e te impulsionar rumo à terra prometida. Amados irmãos, chegamos à parte mais profunda desta revelação. E como eu prometi desde o início deste vídeo, agora vamos desvendar a chave mais poderosa para que o Egito seja arrancado definitivamente de dentro de nós. Porque não basta conhecer os sintomas, não basta identificar os sinais. É preciso viver a libertação completa que Deus preparou para o seu povo. E essa chave está na postura de Josué e Caleb, 2 homens entre milhões. 2 corações entre uma geração inteira. Eles não apenas saíram do Egito, eles viveram como se o Egito nunca tivesse existido. Em Números capítulo 14, versículo 24, Deus diz sobre Caleb: Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá. Outro espírito. É isso, irmãos. Enquanto todos estavam contaminados pela incredulidade, pela nostalgia da escravidão, pela murmuração, Caleb e Josué se mantiveram firmes, fiéis, com os olhos na promessa e o coração rendido ao Senhor. O que Deus procura hoje são pessoas com outro espírito, uma geração diferente, que não anda pela vista, que não se deixa moldar pela cultura do mundo, mas que caminha com os olhos fixos em Cristo. E o que esse outro espírito tem? Em primeiro lugar, fé radical. Josué e Caleb olharam para a terra prometida, viram os gigantes, viram as cidades fortificadas, mas também viram com os olhos da fé o poder de Deus, que já havia vencido o Egito, aberto o mar e sustentado o povo. Eles disseram em Números capítulo 14, versículo 9, Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão os comeremos. Que convicção! Que ousadia santa! A fé radical não se alimenta de dúvidas, mas da fidelidade de Deus, e é exatamente essa fé que arranca os últimos resquícios do Egito. Porque o Egito se sustenta na lógica humana, mas a promessa de Deus se alcança pela fé. Como está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que agrada ao Senhor é aquela que mesmo no deserto, canta, mesmo sem ver a terra, caminha, mesmo cercado por incredulidade permanece. Em segundo lugar, esse outro espírito é marcado por obediência absoluta. Josué e Caleb não tentaram negociar com Deus, não buscaram atalhos, não cederam à pressão popular. Eles sabiam que o caminho da promessa passava pela obediência. E essa é uma lição urgente para nossos dias. Há muitos que querem bênção sem obediência, querem vitória sem santidade, querem autoridade sem submissão. Mas não há como viver a plenitude de Deus carregando um coração rebelde. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor verdadeiro se manifesta em obediência. E a obediência, por mais difícil que seja, é o caminho que nos afasta definitivamente da escravidão espiritual. O Egito só perde o controle quando escolhemos obedecer, mesmo que tudo dentro de nós queira o contrário. Em terceiro lugar, a libertação completa só acontece quando há renúncia real. Josué e Caleb renunciaram à popularidade e ao conforto, à aceitação. Eles estavam dispostos a serem minoria, a serem perseguidos, a serem até apedrejados, mas não abriram mão da verdade. E essa é a postura que Deus está buscando hoje. Como disse Jesus em Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar ao Egito significa cortar laços com o pecado, com o passado, com tudo aquilo que nos afasta de Deus. É declarar, como o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo.
é viver com os olhos na eternidade. E por fim, irmãos, precisamos entender que essa libertação é um processo que se completa em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro libertador. Moisés tirou o povo do Egito, mas só Jesus pode tirar o Egito de dentro do homem. Em João capítulo 8, versículo 36, ele declarou: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." A verdadeira liberdade não está em uma mudança de lugar, mas em uma mudança de natureza. Quando Jesus entra, o passado perde o poder. Quando Jesus reina, o pecado não domina mais. Quando Jesus governa, o Egito é derrotado de uma vez por todas. Mas para isso, é preciso entregar a vida por completo. Talvez você esteja me ouvindo agora e reconhece que ainda há áreas do seu coração onde o Egito permanece. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia de deixar tudo no altar e permitir que o Espírito Santo faça morada. Se você deseja isso, eu te convido agora a aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Diga aí onde você está: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Lava-me, purifica-me, liberta-me de todo o Egito que ainda habita em mim. Eu me entrego completamente a ti, reina na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, parabéns. Escreva aqui nos comentários: hoje eu decidi viver livre com Cristo. E procure uma igreja próxima da sua casa, se conecte com irmãos em Cristo, mergulhe na palavra de Deus e nunca mais volte para o Egito. E se esta mensagem falou com você, se inscreva agora no canal Reflexões Bíblicas, deixe seu like, comente e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Leve essa verdade adiante. E não pare por aqui. Assista agora os 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Um deles é a continuação espiritual deste tema, e o outro vai revelar mistérios da palavra que talvez você nunca tenha visto antes. Não perca o que Deus ainda quer fazer na sua vida. Até o próximo vídeo, e que o Senhor te abençoe poderosamente. A paz do Senhor Jesus Cristo.